Bom dia a todos, acho que sejam todos bem-vindos. A gente vai dar mais 2 minutinhos, que as pessoas ainda estão conectando. Em 2 minutinhos nós começamos. Muito bom dia. Bom, pessoal, enquanto a galera vai entrando, eu vou só fazer um comentário aqui justificando. Vocês vão ver que eu estou olhando para a câmera e às vezes eu olho para o lado. É que a idade já começou a cobrar um preço, né? Aos 48 anos e de óculos multifocal, às vezes a tela do computador ou ela fica perto demais ou longe demais que a letra diminui. Então, se vocês verem eu olhando de lado aqui, é porque eu trabalho com 2 telas e a segunda tela ela é bem maior, para que eu não tenha esse problema relacionado à idade, provavelmente, né? Que bom que nem todos sofremos isso. É verdade, hein, Raio? Olha. Eu fico mais perto, Marton, da tela. Cara, você sabe que é uma coisa engraçada, né? Porque você começa a aproximar muito da tela e daqui a pouco a letra grande desfoca porque ficou perto demais. Aí você tem que afastar. Então eu falei, cara, deixa eu trabalhar com uma segunda tela que eu facilito a vida. Mas vamos lá, vamos começar então. Acho que o nosso cargo crônica são 11:02 já, né? Então eu queria agradecer primeiramente a presença de todos aí, a presença do nosso convidado Rail para esse cargo crônica. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho aí sobre a experiência, sobre o currículo do Rail, né? Mas para começar, vamos falar um pouquinho do nosso relatório trimestral e dos resultados dele, né? Então, quando a gente olha a análise espacial de roubo de cargas dividido por quadrantes, a gente percebe que o Sul, Sudeste e Centro-Oeste acumularam quase 92% de todos os roubos de cargas registrados no terceiro trimestre de 2025, né? Nesse quadrante, nós temos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. O primeiro quadrante, principalmente a região do Nordeste, foi responsável por quase 6% da atividade criminosa relacionada a roubo de carga. E, de regra geral, nós temos aí 97% de todos os roubos de cargas registrados concentrados nas regiões Sudeste, com 75%, Sul, com 11%, e Nordeste, com os outros 11%. Uma coisa importante para falar para todos aqui, vocês em primeira mão vão receber o reporte trimestral da Overhaul, ele já está disponível para que vocês consigam baixar aqui na apresentação. Ninguém no mercado ainda recebeu esse reporte. Isso é algo que a gente queria fazer nesse cargo Chronicles, né? Quem nos privilegiou com a participação ter acesso à informação em primeira mão, né? Indo para os 10 estados com maior incidência de roubo de carga, de novo, tudo isso está mais explicado ali no nosso reporte. Aqui a ideia é dar uma passada rápida pelos números, né? Só para vocês terem ideia do que esperar, do que vocês vão encontrar nessas análises do nosso relatório trimestral. Então, quando a gente olha para os 10 estados com maior índice de roubo de carga, a gente está falando que quase 95,5% estão concentrados nesses 10 estados. Sendo São Paulo e Rio de Janeiro despontando, São Paulo com 35,7%, Rio com 30,5%. O que se justifica são as zonas econômicas mais importantes do país, né? Assim, a movimentação maior de carga nessas áreas, a maior exposição gera maior oportunidade para o criminoso, gera maior oportunidade para o roubo de carga. E os estados de Minas Gerais, Paraná e Pernambuco tiveram uma participação significativa, respondendo por 22,5%
por cento de todos os roubos de carga. Aí, ali abaixo de 2%, vem Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e 1% menos Espírito Santo e Paraíba, completando, assim, os 10 estados com maior índice de roubo de carga. Quando nós olhamos para a análise temporal desses roubos, então nós temos 85% dos roubos de carga entre segunda e sexta-feira, com pico da atividade criminosa registrada de terça a sexta. 72% dos eventos ocorreram nesses dias, tendo quarta-feira ali no gráfico despontando com 20% dos eventos. Quando nós olhamos para o período em que ele acontece, 36% foram entre 6 da manhã e meio-dia, e 24% entre meio-dia e 18 horas. E aí, quando nós segregamos esses horários ali naquela faixa entre 5 e 14, é onde ocorreu a maior incidência, né? 53% dos eventos foram entre 5 horas da manhã e 2 da tarde. Falando um pouco agora sobre o tipo de carga, né? Qual é a carga mais visada para o roubo, né? Dos 6 tipos de produtos mais roubados, alimentos e bebidas se repete com 39%, devido à facilidade de pulverização dessa carga, de distribuição dessa carga roubada, seguido por veículos e autopeças com 16%, tabaco e diversos com 6%, eletrônicos e agro com 5%. Em veículos e autopeças, principalmente baterias, pneus e veículos de luxo. Na categoria diverso, a alta incidência histórica está principalmente relacionada a cargas mixadas e distribuições em áreas urbanas. E os produtos mais roubados na categoria de eletrônicos foram computadores, telefones celulares e consoles. E no agro, fertilizantes e pesticidas, né? Então, esse foi um resumo do nosso Quarterly Report. Vocês, como eu disse, terão acesso a esse reporte, já conseguem baixar da apresentação. Ali tem mais detalhes, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais a questão do eletrônico, as rodovias que têm maior incidência de roubo de carga, enfim, o nosso Quarterly Report está bastante interessante, né? E agora eu vou abrir espaço apresentando o nosso convidado, Rail Neto, né? O Rail é um grande amigo de trabalho e amigo pessoal, aí, com 20 anos de experiência em seguros e gerenciamento de risco, atuando na liderança de grandes operações de transporte e armazenagem de carga, né? O Rail é especialista em identificação de riscos, negociações de taxas de seguro e aplicação de ferramentas de segurança, e ele se destaca pela capacidade de alinhar conformidade, prevenção e gestão estratégica de perdas. Na Corteva, que é o atual empregador do Rail, ele aplica uma visão prática e analítica, transformando gestão de risco em vantagem competitiva, promovendo operações mais seguras, sustentáveis e resilientes. Então, Rail, seja bem-vindo ao nosso Cargo Crônicas. É um prazer ter você aqui com a gente para a gente fazer um bate-bola sobre segurança da carga, já que esse é um tema que aflige a maioria dos gestores de segurança no Brasil, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia aí novamente todo mundo. Parece um monte de coisa isso daí, né? Mas eu gosto de dizer que a gente trabalha, né? Que nesse segmento que a gente atua não é fácil, todos nós sabemos, mas também não é impossível, né? Então, a gente se esforça bastante aí para conseguir, junto da Overhaul, de todo mundo envolvido aí na nossa operação, para buscar aí tudo isso que o Marton disse que a gente é bom em fazer, mas que a gente não faz nada sozinho. E obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, conta com a gente aí. E temos bons resultados, né, Raio? Acho que para expor aí, né? Quando a gente olha para tudo que vem sendo feito, para toda a inovação trazida aí para as operações que você gerencia,
você é uma das pessoas que consegue trazer sempre bons resultados para aquilo que está fazendo. E aí eu vou te fazer a primeira pergunta, né? Como você já ficou à frente de operações de eletrônicos e agora está na frente de uma grande operação do agro, né, que sofrem com picos sazonais de risco, né? A safra de um lado no agro e a Black Friday do outro para eletrônicos. Quais semelhanças e diferenças você enxerga entre os desafios de proteger cargas desses dois segmentos nesses momentos críticos? Uma pergunta. Olha, semelhança, né? Eu creio que, assim, o risco, acho que a semelhança é o risco. A gente enfrenta um problema público, um problema federal, nacional, né, no nosso país, um descontrole em relação ao roubo de carga, um absurdo aí todo ano. E, para mim, sim, como eu disse, né, a semelhança é o risco para o agro e para qualquer outro tipo de produto. Né? A gente tem o roubo de oportunidade ou tem um roubo normalmente com informação privilegiada. A gente sabe que quadrilha de roubo de carga dificilmente vai roubar uma carreta, né, ou uma carga ali eventual. Né? Ele sabe onde ele vai, o que ele busca, né? Então ele tem todo um aparato, um trabalho de inteligência feito com muito mais tempo disponível do que nós para poder efetuar ali o roubo de carga, né, o delito. E diferença, eu acho que assim, principal é como cada um trata isso. Né? Existem várias formas de tratar e nem todos tratam igual, nem todos têm uma atuação tão presente, né, e participam ali de fato ali com os seus parceiros ali, os transportadores, na hora de buscar soluções. Né? Então, na minha opinião, a diferença é essa, né, que muda a carga, mas de fato não muda o modus operandi. A gente tem ali sempre um padrão que a gente identifica, eventualmente muda, porque quadrilhas são desmanteladas, são presos, e aí eles acabam migrando para um lugar, ou para outra região, ou para outro tipo de mercadoria, mas sempre com inteligência, né? Eles se preparam e têm todo o tempo ali disponível para poder saber como e onde atuar. Perfeito, meu caro. Indo para a segunda pergunta. Como você vê o papel da tecnologia e da inovação na proteção das cadeias logísticas do agro? Alguma iniciativa recente que tenha tido bons resultados que você possa compartilhar com a gente e que possa ser replicada para outros tipos de mercadorias? A tecnologia e inovação, quem não se preocupar e não acompanhar isso hoje, com certeza vai ficar para trás, né? Cada vez mais a gente sabe aí que inteligência artificial e muitas outras coisas, não só isso que estão chegando aí para a gente, vai fazer diferença. Eu não creio que isso vai tirar trabalho da mão de ninguém, porque outras oportunidades aparecem até para desenvolver esse próprio nicho, né? Claro, né, a gente, como você disse no começo, temos aí um resultado muito bom. Eu estou nessa operação há 4 anos e meio, 2 anos como overhaul e atualmente 2 anos já como Corteva, né? E poxa, apesar disso, né, estamos completando aí 3 anos e meio sem um evento de roubo de carga. Eu digo que isso é resultado de muito trabalho, né? Mas como eu disse, 3 anos e meio. Poderíamos estar tranquilos, mas não. A gente está sempre buscando, né, e confrontando com a atualidade, com os outros players do mercado, concorrentes ou não, né, de outros segmentos, porque não dá para ficar parado. A bandidagem, as quadrilhas estão, entre aspas, agindo, eu não gosto de dizer trabalhando, né, porque isso não é trabalho, mas estão agindo e a gente precisa, por outro lado, fazer também. E sim, temos, por exemplo, hoje, a Parada Segura, na nossa operação, que são locais dedicados com estrutura física, com pessoas onde a gente recebe lá os nossos veículos, os nossos motoristas, a carga, eles são parqueados em áreas separadas. Isso quer dizer que não vai ter um roubo? Não, isso quer dizer que é muito mais difícil. Né? Nós temos processos, temos pessoas envolvidas lá no momento de maior vulnerabilidade da viagem, quando o motorista está parado, né? E com isso a gente espera, assim, trazer segurança para a operação, trazer tranquilidade para o motorista, para o transportador,
né, temos que lembrar que por trás ali do motorista tem uma família, um ser humano ali trabalhando, ele precisa voltar para casa como ele saiu, né, assim como nós, ele provavelmente tem filho, então a gente quer, além de preservar a carga, conceder para o motorista ali um momento de tranquilidade na hora do descanso dele. Existem leis, né, a lei do motorista, que a gente sabe que, de fato, nem em todo lugar a gente consegue aplicar essa lei, né, mas onde é possível, a gente tem ali um serviço, hoje, inclusive compartilhado por um outro embarcador, nós dividimos esse serviço nos 50% para cada um dos dois envolvidos, que somos nós e a Bayer, né? E isso, de fato, também já é algo novo, né? Acho que poucas vezes, se é que alguma vez ocorreu, tivemos dois grandes embarcadores, teoricamente concorrentes de mercado, desprendendo força e investimento para um serviço conjunto, né? Porque, mais uma vez, ali nós somos concorrentes, estamos brigando contra um problema público, né? E acho que isso faz a diferença, né? Isso reforça muito o trabalho que a gente faz de muita personificação, né? Tanto com a nossa gerenciadora, como com os nossos parceiros, né? A própria seguradora e corretora. A gente faz um trabalho onde a gente busca sempre juntar todas essas pessoas, né? E juntos decidir o que fazer. Então, legal. E o Parada Segura, ele é emblemático, né, Raio? Porque quando a gente olha para o Parada Segura, ele vem ali de um estudo muito profundo da operação do agro para entender o melhor local para parar. Ele vem de um cruzamento de forças e sinergias para combater o crime, né? Como você disse, né? Indústrias teoricamente concorrentes atuando junto, gerenciadoras de risco concorrentes atuando juntas em relação à parada segura, né? A gerenciadora de risco da Corteva somos nós, a da Bayer é outra, não vou fazer propaganda dela aqui por motivos óbvios, né? Mas, enfim, né, isso mostra toda a força que existe aí para combater o agro, né? E, de novo, para combater o roubo, perdão. E, de novo, né? Cada doença tem um medicamento correto, né? Então, vir de uma questão, de uma análise bem feita, permite redução de custos operacionais, endereçamento de desafios e demonstração de respeito Esforço e adequado, consideração né? ao motorista, né? Isso aí, um esforço adequado, né, Martão? Isso aí. E, meu caro, para encerrar, né? Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Quais seriam suas principais recomendações ou diferenciais para tornar as operações mais seguras e resilientes? Olha, não é difícil não, hein? A gente vem da mesma faculdade, né, Martão? Eu já disse isso em um outro evento, da qual fui convidado, acho que no ano passado. O segredo é simples, cara. A aplicação do tripé, né? Pessoas, processo, tecnologia. Eu acho que, como você perguntou no início, a tecnologia faz parte. Os processos a gente cada vez mais melhora, mas quem faz isso tudo acontecer são as pessoas, né? Então, na minha opinião, o tripé, o mais importante são as pessoas que merecem mais atenção, né? Merecem mais valor, né? E da mesma forma precisam assumir mais responsabilidades, né? Eu acho que assim não basta somente a liderança, que já não é fácil também manter um trabalho de liderança contínua com tantas coisas que todos nós, né, devemos fazer. Ainda temos também que liderar o time, que engajar esse time em busca daquilo que a gente quer. A empresa tem, é claro, que compartilhar com ele qual é o sucesso da empresa, qual é o objetivo da empresa. Ele tem que estar engajado com, primeiro, a empresa, depois com o cliente, com o processo do cliente, né? Então, eles precisam ser valorizados, né? A liderança estar presente, né? Compartilhar com ela, não só os problemas, mas também os sucessos, né? E fazer a diferença no sentido de estar lá, estender a mão, participar, né? A gente sabe que não só estar presente resolve, né? Então tem que trabalhar junto com o time, né? Já fazem 4 anos que nós estamos próxima ao overhaul, com essa operação, e muito presente, né? O overhaul, eu digo que o diferencial hoje do nosso trabalho é um trabalho em parceria muito personificado, muito direcionado àquela necessidade específica, né? Então, recomendação,
invistam nas pessoas, né? O diferencial são as pessoas. A gente sabe que sempre tem aquela pessoa que se desponta. Essa pessoa tem que ser bem tratada, tem que ser valorizada. Porque se você não valorizar ela, alguém vai tirar ela da sua cadeira e vai valorizar ela, e ela vai ser melhor lá. Ela poderia ser melhor aqui com a gente, né? Então, acho que assim, o principal dentro do tripé são as pessoas. E lógico, as pessoas precisam estar preparadas, né? Precisam viver aquela necessidade, serem boas junto à tecnologia, né? Serem atentas junto aos processos. E isso tudo junto, a gente tem visto que isso faz funcionar, né? É um resultado que a gente tem diferente do que a gente está acostumado, né? Não é tão simples, as pessoas parecem, quando a gente, pô, 4 anos, né? Vamos completar aí, tomara, 4 anos sem roubo. Não é fácil, né? E não é sorte. Eu não acredito em sorte, eu creio em muito trabalho, em resultado, né? Isso quer dizer que nós estamos completamente salvos de um roubo de carga? Claro que não, mas quer dizer que a gente tem atuado muito de perto, que temos um trabalho muito efetivo, que aquela pessoa que está lá testando a central para tentar um ato lá, um ato ilícito, ele sabe que quando ele está trabalhando com essa operação, com a Corteva, não é simples, porque quando para a gente atua, quando desvia a gente atua, a gente está sempre muito de perto olhando tudo isso, né? E ainda assim, continuamos atrás de novidades, atrás de melhorias, para que a gente reforce esse processo, né? E por isso que a gente entende que a gente tem esse resultado hoje. Poxa, legal, Rail, e você falou uma frase, né? Tem gente que acha que é sorte, né? Mas você já tinha do latim ali, né? Fortuna sector audaces, né? Então, a sorte segue os audazes, né? Então, o preparo, a resiliência é o que vai trazer o resultado no fim do dia, né? Não tem mágica. Rail, não tem mágica, é isso aí. Rail, obrigado pela participação. Agora a gente vai abrir as perguntas dos nossos ouvintes aí, né? E tem uma para você. Rail, como é feita a capacitação e treinamento das equipes envolvidas na gestão de riscos? Olha, sem muita novidade, né? Presença e presença, né? Acompanhamento, follow-up, organização, né? Como é feito o nosso treinamento. Atualmente, estamos, inclusive, desenvolvendo um projeto junto a um parceiro, criando todo esse processo eletrônico. Vai virar uma faculdade online para treinar motorista, para treinar transportador, para treinar operador, para treinar todo mundo no processo. Tudo que uma pessoa tem que ficar fazendo ali repetidamente para falar para alguém vai virar um processo eletrônico, né? Mais uma vez, estamos buscando tecnologia, né? Tecnologia aplicada com processos bons e supervisão de pessoas, né? Então, sem segredo, né? Capacitação é feita de maneira muito simples, mas bem engajada e bem controlada. Maravilha. Vamos para uma segunda pergunta aqui. Quais as principais oportunidades para mitigar os riscos de infiltrados de facções nas operações da cadeia de suprimentos? Essa, se você me permite, Raio, eu vou endereçar ela aqui, né? Por favor. Veja, eu entendo que é uma pergunta bastante interessante, pelo fato de que hoje é uma preocupação de todo gestor de segurança esse assunto, né? Especialmente após as últimas reportagens que a gente viu na mídia, onde facções criminosas estão se infiltrando e até que ponto elas chegaram. Então, o gestor ele tem que estar constantemente pensando em como ele pode ter um processo de contratação robusto o suficiente para evitar que isso aconteça. Não só infiltrados de facções criminosas, mas qualquer tipo de pessoa com predisposição à prática de desvios, sejam esses desvios quais forem. E parte da resposta para essa pergunta já está no preâmbulo da fala, né? Eu entendo como gestor de segurança que esse tipo de mitigação passa por ter um processo bastante robusto de contratação.
Um processo de contratação hoje ele precisa estar habilitado a checar de maneira consistente o aspecto comportamental dos candidatos, né? Mais do que nunca, soft skills têm um peso valiosíssimo. Porque hard skill você treina, conhecimento técnico você treina. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas você treina. E comportamento é muito mais difícil de mudar, exige muito mais tempo de mudar, especialmente quando a gente está falando de comportamento ético, né? E ter uma equipe qualificada de recursos humanos própria ou terceirizada para fazer esse filtro na contratação, adicionando camadas de segurança, é fundamental, né? E vejam, eu não estou falando aqui de nenhuma ciência de foguete ou de novas tecnologias, mas sim de incluir no processo de forma consistente ferramentas existentes no mercado, né? Checagem de antecedentes criminais é uma delas. Teste de integridade é outro tipo de ferramenta utilizado por algumas indústrias e por aí vai. Tem no mercado hoje testes bastante interessantes que servem para aplicar durante a fase de contratação. E a ideia é buscar reduzir o risco desse tipo de comportamento, né, garantindo assim um padrão ético. Então, tudo isso tem que ser um processo síntegro durante a contratação. Não dá para abrir mão de uma competência em detrimento da outra, né? Estamos falando aqui do processo de contratação, das etapas que vão desde o preenchimento do formulário da candidatura para uma vaga até o momento da entrevista. Mas por que não falar também do período de experiência da pessoa dentro da empresa e da própria jornada dela dentro da empresa? Ela precisa estar sendo avaliada do ponto de vista ético e do seu fit cultural com a empresa que ela está representando, né? Eu comentei agora há pouco sobre a jornada da pessoa ao longo do tempo na empresa, e existem avaliações, de novo, de mercado para serem aplicadas de tempos em tempos, para serem aplicadas em momentos de promoção. Existe uma gama de ferramenta muito grande para auxiliar as empresas nessa jornada da integridade, por assim dizer. E um ponto importante que a gente não pode deixar de frisar é que as empresas também precisam pensar no acesso à informação, né? Na forma como segregar informações e entregá-las somente a quem de direito, a quem vai fazer uso daquela informação. Infelizmente, a gente vê em algumas empresas ainda que a informação acaba sendo disseminada para quem não tem necessidade de receber. A pessoa não precisa receber aquela informação, ela não tem que estar na cópia daquele e-mail, ela não tem que estar numa lista de distribuição, ou aquele assunto não é para aquela lista de distribuição, e a informação acaba sendo disseminada de uma forma generalizada, o que vai abrir porta para fragilizar o processo, o que vai abrir porta para trazer risco ao negócio, né? Porque a empresa, de repente, não tem uma política, um processo claro de que a informação deve ir só para quem vai fazer uso dela. E essa prática faz com que seja um terreno fértil para que pessoas mal intencionadas se utilizem dessas informações. Então, não é só o processo de contratação, isso é um trabalho constante que precisa ser feito e constantemente revisitado para que as empresas tenham sucesso em relação a esse assunto, né? Parece um clichê a fala agora, mas o crime organizado ele tem evoluído cada vez mais. A velocidade da informação e a facilidade de acesso a ela tem trazido cada vez mais complexidade nesse relacionamento. Assim, as práticas empresariais, elas precisam acompanhar essa evolução para fazer frente aos desafios e proteger não só o patrimônio da empresa, mas também o patrimônio de seus clientes e funcionários, né? Então, como que eu vejo, resumindo agora, né? Como que eu vejo essa questão de mitigar riscos de infiltrados das facções criminosas em operações da cadeia de suprimentos? Um processo muito robusto, um controle muito forte de informação, uma contratação que olhe muito forte para soft skills, para comportamentos e um acompanhamento constante da vida desse funcionário enquanto representando a camisa da empresa.
Porque, veja, nada disso passa sem dar sinais. E se nós tivermos processos bem desenhados e robustos, a gente consegue minimizar bastante o risco desse tipo de ocorrência na contratação e no pós, né? Vamos pensar o seguinte, ninguém nasce criminoso, né? Então, a pessoa, durante a vida, por algum motivo que a gente não vai discutir aqui, ela muda de lado. Por isso que o acompanhamento, por isso que não é só o processo de contratação, por isso que o acompanhamento é muito importante também, né? Não é porque uma pessoa entrou ética na empresa que ela vai manter o resto da vida ética, né? Por isso que os acompanhamentos são necessários para que não só não contrate, mas que também não permita que sejam aliciadas durante a vida delas, representando uma camisa. Acho que do meu ponto de vista é isso. Rail, quer fazer algum aporte? Só contribuir, como você falou aí, processos fortes, pessoas engajadas e tecnologia de novo, conhecimento do que já é sabido. Mais uma vez, Martão, o arroz e feijão, muito bem feito, pessoas engajadas, né? É isso aí, é isso aí. Tem mais uma pergunta aqui compartilhada com a gente. O Overhaul sempre foi pioneiro em trabalhar com os números de mercado e usar as estatísticas no combate de crime. Sem números é impossível fazer um trabalho preventivo. Ajuda muito nesse sentido otimizar os investimentos das empresas? Gente, sim, né? Veja, eu vou falar da minha vida anterior ao Overhaul, né? Quando o Overhaul era Freight Watch, lá em 2007, 2008, que eu ficava esperando sair os quarterly reports da Overhaul para poder mexer nas estratégias de segurança, para poder desenhar as estratégias de segurança, né? Então, passou o tempo que a segurança era vista como algo mais subjetivo, né? Se é que houve esse tempo algum dia, né? A segurança ela tem que ser baseada em dados e fatos, né? Ela tem que ser baseada em números, ela tem que ser baseada em estudos. E as estratégias para que elas sejam sustentáveis do ponto de vista, inclusive, econômico das empresas, elas precisam ser eficazes. E estratégias baseadas em estudos e números, elas tendem a ter uma eficácia muito maior e uma correção de curso quando se gira o PDCA. Né? Por quê? Porque quadrilhas mudam, perfis mudam, o Raio falou agora há pouco, modus operandi muda, e se a gente está atento a tudo isso, a gente consegue agir de forma mais rápida. Acaba aquela história de escoltar por escoltar, acaba aquela história de colocar isca por colocar, e as coisas passam a ter uma finalidade, qual a rota, qual o modus operandi, a isca é o remédio para aquilo, fechou. A escolta é o remédio para aquilo, o parada segura é o remédio para aquilo. Então, quando você trabalha com números, isso te permite tirar a ferramenta adequada da tua caixinha para aplicar aquela situação específica, trazendo maximização de resultados e recursos em ambos os casos. Acho que é isso, né, Rail? Perfeito. Legal, gente. Mais uma vez eu queria agradecer o Rail pela presença, agradecer todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui. Um forte abraço para todo mundo. E até o próximo Cargo Chronicles, né? E uma boa tarde a todos. Aí, gente, obrigado a todo mundo aí mais uma vez também. Obrigado, Marton. Obrigado, Overhaul. Vamos para cima, gente. Ótima semana a todos.